Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo de volta a mais uma aula aqui da Panda Titã Informática. Eu sou o Adriano e hoje nós vamos para a quarta parte do nosso tutorial sobre erros mais comuns dos usuários Linux, tá? E hoje nós vamos falar de uma coisa super interessante, que é em relação aos pacotes quebrados, tá? Que são aqueles pacotes que quebra o sistema e você não consegue depois instalar mais nada no sistema porque ele fica avisando que o sistema não possui cache ou pacotes compatíveis para instalar mais porque está quebrado, tá? Uma coisa que vale a pena a gente salientar logo no início aqui é que eu vou dar ênfase nesse tutorial em relação aos derivados do Debian e ao Debian. Por quê? Porque o Debian e seus derivados são as distribuições Linux que mais quebram pacotes, tá? Por causa de erros do usuário ou falta de conhecimento ou algum fator externo. Já as distribuições que são derivadas do HEL, quer dizer do Red Hat, elas não têm tanta facilidade assim de quebrar os pacotes, como Fedora, Mageia, CentOS, OpenSUSE. Por quê? Porque eles usam outro tipo de sistema de gerenciamento de pacotes que é bem diferente do sistema apt que é usado no Debian e seus derivados. Então a culpa mesmo é do apt não ser tão preciso nesse controle de quebra de pacotes, tá? Quando você está instalando algum pacote. Então esse tipo de problema é muito mais recorrente no Debian e nos seus derivados do que no HEL, que é os derivados do Red Hat, tá? Então vamos adiante. Bom, para começar, uma coisa que é muito comum acontecer de quebrar pacotes seria com relação ao que seria quebrar o pacote em si, né? Por exemplo, um sistema de pacote de uma distribuição geralmente pode ficar travado ou quebrado quando alguma instalação de um pacote ou um conjunto de bibliotecas ficam incompletos ou incompatíveis com os processos de gerenciamento de pacotes do cache. E podem ocorrer nas seguintes situações. Então, vamos ver quais são as situações nesses derivados do Debian que geralmente quebram os pacotes, tá? A primeira situação é quando você vai remover aqueles pacotes órfãos, aqueles pacotes que geralmente o sistema diz, olha, não tem ninguém usando ele, então você pode remover, né? Olha, gente, nem sempre isso é verdade, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Outro motivo também é quando você interrompe a instalação de algum aplicativo, de um serviço ou de algum pacote, ou então você interrompe uma biblioteca, um conjunto de bibliotecas que sejam com outro conjunto de pacotes que deveriam ser instalados e não puderam ser juntamente com aquele aplicativo que você está instalando, tá? Isso também pode gerar a quebra de pacote do sistema. Bom, outro motivo também é a falta de bibliotecas dedicadas para quando você está instalando um aplicativo ou um serviço e não tem aquela biblioteca dedicada. Então a instalação fica incompleta por conta disso e automaticamente o seu sistema de pacotes fica quebrado no sistema. E o quarto e último motivo é quando você faz sem querer a instalação de algo no seu sistema e essa instalação ela atualiza e remove sem querer uma biblioteca que deveria ser útil a outros aplicativos do sistema e pelo fato de ser atualizada ou removida indevidamente, aqueles aplicativos que dependem dela já não vão mais funcionar, tá? Então isso é um fator de risco que sempre ocorre no Linux, tá? Bom, então vamos ver agora quais são as prevenções, os exemplos, tá? A analogia disso e as soluções que podem ser adotadas caso o sistema fique quebrado em relação ao cache de pacotes e aos pacotes, tá? Bom, vamos primeiro ver em relação aos pacotes órfãos, tá? Que são os falsos pacotes órfãos. Bom, primeiro, o que é um pacote órfão, né? Como a explicação diz, é muito comum qualquer sistema operacional indicar falsos pacotes órfãos, que se removidos poderão prejudicar a funcionalidade do sistema. Para a gente lembrar bem o que é isso daí, a gente pode ver essa imagem aqui do Windows. Quem não conheceu essa imagem no Windows, né? Essa imagem ela mostra muito bem que quando você está desinstalando um aplicativo, ele fala assim, ó, o sistema indica que os seguintes arquivos compartilhados não são mais usados por nenhum programa. Gente, é muito difícil que um sistema que tem gravado em torno de 178 mil ou até 390 mil arquivos, entre os quais nós temos arquivos de serviços, programas e muito mais coisa, é quase que impossível o sistema ter 100% de certeza que aquela biblioteca que você está querendo remover, ou uma DLL, ou uma biblioteca do Linux, que ela realmente não seja mais utilizada por nenhum programa do sistema. É quase que
que 90% de chance de haver um erro aí dele dizer que não vai ser mais necessário, não vai ser mais utilizada pelo sistema. Então, naquela época do Windows, a gente geralmente dava sim nessa tela e respondendo sim, automaticamente o sistema já ficava com algum aplicativo que já não rodava mais por falta dessa DLL que está sendo deletada, né? E no Linux, como é que isso ocorre? Bom, é bem simples. No Linux, geralmente, quando você vai instalar algum aplicativo oficial, um pacote oficial, ou algum pacote que você baixou da internet, geralmente o Linux ele dá uma mensagem como essa que vai ser marcada aqui, ó, tá? Ele dá uma mensagem dizendo que os seguintes pacotes serão automaticamente instalados e podem ser descartados, tá? Ele até fala ali, ó, na terceira linha do destaque, ele fala: use o apt-get auto-remove para removê-los, né? Gente, já vi pessoas que perderam completamente o sistema dando esse comando aí, o apt-get auto-remove, tá? Eu vou até salientar ele aqui, ó, tá? Vamos pegar o marcador aqui, tá? Então, ó, eu já vi muita gente que pegou e deu esse comando aqui, ó, e ferrou completamente o sistema. Por quê? Porque, como eu falei ainda há pouco, o sistema nem sempre tem 100% de certeza que aquelas bibliotecas e arquivos realmente são órfãos, quer dizer, não são de nenhum aplicativo. Geralmente, quando você no Linux dá esse comando, apt-get auto-remove, ele sai removendo não só as bibliotecas indicadas, mas aquelas outras bibliotecas que às vezes dependem das bibliotecas indicadas. Então, automaticamente você acaba pagando outras coisas que ele não indicou, né? E às vezes a falta de uma biblioteca dessa vai fazer com que algum programa seu fique quebrado, ou até o próprio sistema fique quebrado, e ele não vá mais carregar ou entrar, fazer o load, porque algum serviço que dependia de uma biblioteca já não vai mais achar essa biblioteca. Então, eu recomendo você nunca dar esse comando, tá? Ele é muito perigoso, esse negócio de acreditar que o sistema realmente está dando os pacotes órfãos corretos. Então, o ideal é não fazer isso, tá? Então, vamos remover aqui as marcações, tá? E vamos para o nosso próximo tipo de erro que pode quebrar o sistema e deixar os pacotes quebrados, tá? Seria uma interrupção por instalação. Certo? Como é que ocorre? Por motivos externos ou algum problema relacionado ao hardware. Já pensou se você está instalando um pacote e de repente a luz vai embora, ou você dá um Ctrl+C para interromper a instalação, né? Então, por algum motivo, o computador reseta ou trava. Então, pode acontecer um fator externo ao sistema ou um problema interno do sistema que vai fazer com que a instalação fique incompleta. E isso vai deixar teu pacote de caches e o pacote de sistema automaticamente quebrado, né? Então, o cache poderá ficar corrompido sem poder realizar futuras instalações ou paralisado pelo serviço DPKG. Olha o que ele está falando. Se você interromper uma instalação do gerenciador de pacote DPKG e ela não chegar a completar, mesmo com erro ou sem erro, ele vai ficar tentando completar essa instalação. Eu já vi gente que até interrompeu a atualização inteira do sistema e na hora de tentar fazer novamente a reinstalação de alguma coisa não consegue, porque o DPKG ainda está rodando, ele ainda está lá em segundo plano rodando, esperando terminar aquela instalação que você erroneamente interrompeu, ou que o sistema ou algum fator externo interrompeu, né? Então, olha só, geralmente essa mensagem que aparece aí, ó, na tela é a mensagem que os derivados do Debian eles dão, ou o próprio Debian dá, quando ele vê que não foi completada a instalação, apesar dela estar em andamento. Então, o gerenciador de DPKG ele simplesmente paralisou e está lá querendo continuar e não pode. Então, você não consegue instalar mais nada enquanto esse problema for resolvido, tá? Não for resolvido. Então, a gente tem algumas soluções aqui que podem ser utilizadas para tentar contornar esse problema. Primeiro, se o teu DPKG ele realmente estiver rodando, mas estiver paralisado, ele não vai deixar tu instalar mais nada. Então o ideal era usar o comando ali embaixo, como está mostrado, o comando sudo -wall-9 dpkg. Por quê? Porque ele vai paralisar e encerrar de vez o dpkg. Isso vai permitir que você reinicie o sistema ou tente reinstalar novamente o pacote e o programa que você estava instalando, tá? Outra alternativa também seria você usar, caso o DPKG já esteja encerrado, você usar o comando apt-get clean ou auto-clean
para limpar aqueles pacotes que você fez o download, ou que um instalador, ou que o DPKG fez o download e deixou lá no cache, ou na sua app, deixou lá aquele download e está gerando problemas de quebra de continuidade. Quer dizer, não é que esteja quebrado, ele não consegue instalar mais nada porque tem que dar continuidade ao que ele baixou. Então esse comando sudo apt-get clean autoclean, ele ajuda você a limpar aquilo que foi feito o download pelo DPKG ou outro método. Bom, outra maneira também de limpar todos os erros de instalação interrompidas é o comando sudo dpkg configure a, tá? Esse comando ele vai limpar tudo que ocorreu a nível de informação do DPKG. Ele não só limpa, como encerra também o DPKG. Então uma ótima maneira de encerrar o DPKG seria também esse comando aí, tá? E o quarto comando seria utilizado caso o DPKG conclui a sua instalação, mas ele indica que houve erros durante a instalação. Então esse comando aqui, o que é que ele faz? Ele tenta remover aqueles pacotes que foram instalados com erro durante o DPKG. É isso que ele faz. Bom, e para encerrar, nós temos aqui o sudo apt-get-f install. O que é que ele vai fazer? Caso o teu DPKG encerrou a instalação, mas ainda tem bibliotecas com erros nessa instalação, ele vai tentar corrigir as dependências que faltam nesses pacotes quebrados e vai tentar terminar a instalação daquele programa que o DPKG não conseguiu, né? Agora, esse comando ele tem duas facetas. Ou ele vai corrigir para tentar terminar a instalação, ou simplesmente ele vai encerrar a instalação e remover aquelas partes que foram instaladas, mas não vão fazer teu programa funcionar, né? Então, quer dizer, ou ele limpa ou ele termina a instalação corrigindo. É isso que ele vai fazer. Bom, outra coisa que pode ocorrer também, que vai quebrar os pacotes do sistema, é quando vocês têm bibliotecas faltando durante uma instalação, tá? De algum aplicativo que você esteja instalando ou serviço, tá? Então, o que pode acontecer? É muito comum alguma instalação de algum pacote auto-injetável, como .deb ou .rpm, quer dizer, aqueles pacotes que você baixa da internet, né? Que são os .deb e rpm. Ele indicar pelo gerenciador de pacote que a instalação foi quebrada por falta de um ou mais pacotes de bibliotecas. Então, é aquilo que eu venho falando. Você está instalando, como no nosso exemplo aqui, ó, aparece o TeamViewer, e você pode ver aqui que durante a instalação do TeamViewer, ó, você pode ver nitidamente aqui nessas linhas, é o que eu estou marcando, você pode ver que durante a instalação do TeamViewer ele informou que tem bibliotecas faltando. Por quê? Porque ele não pode completar a instalação sem ter essas bibliotecas no sistema, né? Então, nesse caso, a melhor solução para esse tipo de problema, qual seria? Seria você utilizar aquele comando que eu falei anteriormente, ainda há pouco, na outra tela. É o sudo apt-get-f install. Por quê? Porque ele vai tentar corrigir a instalação, instalando as bibliotecas ou pacotes que faltam, ou removendo o que foi incompletamente instalado. É como eu falei ainda há pouco, é uma faca de dois gumes esse comando. Ou ele vai completar a instalação colocando o que falta, ou ele vai remover o programa para que ele realmente não deixe o sistema quebrado, né? Então é importante você lembrar desse comando aí, caso ele faça como nesse exemplo aqui, ó, que o TeamViewer mostrou que todo esse conjunto de pacotes não existe, e por consequência ele mostra aqui, ó, que o TeamViewer, ele fala bem aqui embaixo, ó, que o TeamViewer não pôde ser completamente instalado, tá? Então é muito útil esse comando para resolver esse tipo de problema quando tu usa o DPKG para fazer as instalações, tá? Então vamos ver outro motivo que pode também quebrar os pacotes do sistema. Outro motivo é a atualização errada de bibliotecas. Isso daí, gente, acontece muito. Tem gente que diz assim, eu tinha um programa que funcionava perfeitamente, aí eu fui instalar um outro programa, e esse outro programa, depois que eu instalei, ele funciona, mas o anterior que eu tinha já não funciona mais. Por quê? Porque foi pura falta de atenção, tá? Isso é uma falta de atenção que é comum aos usuários Debian e aos usuários de distribuições Debian. Então, olha só, geralmente ocorre quando se instala um aplicativo ou serviço que usa as bibliotecas de plataforma diferenciada ao tipo de plataforma de sua distribuição, ou quando algumas instalações atualizam para versões diferenciadas ou removem as livrarias que eram de outros aplicativos, né? A gente pode então dar dois exemplos. Um exemplo de uma instalação que seria segura, de um aplicativo do repositório da distribuição, e um exemplo ali na direita
de uma instalação não segura, tá? Eu vou mostrar o porquê uma é segura e a outra não é segura, tá? Aqui na nossa segura, deixa eu até ampliar para vocês verem aqui, ó. Aqui na nossa segura, a gente vê que ele está instalando aqui um programa chamado WMaker, e ele informa aqui, ó, que os seguintes extra pacotes serão instalados. Então ele até marca aqui, ó, ele mostra que esses pacotes aqui, ó, eles vão ser instalados. Então são pacotes a mais, né? Eles não estão sendo nem atualizados, nem trocados e nem removidos, vão ser adicionados, né? E ele já mostra também aqui embaixo, ó, como você pode ver, ele já mostra aqui que vão ter outros pacotes que vão ser ligados a esses pacotes que serão instalados, né? E ele ainda diz que novos pacotes aqui embaixo também serão colocados. Agora a linha mais importante que vocês devem verificar aqui é essa linha que eu vou frisar aqui, ó. Essa linha que eu vou frisar bem aqui, ó, tá? É muito importante essa linha, por quê? Porque ele está dizendo nessa linha que 0 serão atualizados, quer dizer, não vai haver troca do que já tem. 5 novos serão instalados, 5 novos conjuntos de pacotes serão instalados. E o mais importante aqui, ó, vou até frisar em cima para vocês verem, 0 serão removidos, ó, 0 para remover. Então, ele não, durante a instalação, ele não vai remover nenhum pacote, tá? Tá bom? E ele está avisando aqui que de todos os pacotes que ele vai mexer, 580 não serão atualizados. Quer dizer, ele está dizendo que tem pacotes, 508 pacotes no teu sistema que poderiam ser atualizados, mas eles não serão com essa instalação, tá? Então, em poucas palavras, o que é que eu posso dizer aqui? Em poucas palavras, eu posso dizer que essa instalação é segura porque nada vai ser atualizado, apenas vai ser adicionado e nada será removido. Então, beleza. Por quê? Porque o meu aplicativo que eu estou instalando, ele vai só adicionar coisas ao sistema e não alterar, né? Então, isso sim é uma instalação segura. Por quê? Porque eu não vou adulterar nada no meu sistema. Agora, vamos ver o caso de uma instalação não segura, tá? Essa instalação ela já não é segura, por quê? Porque vamos até mostrar aqui mais de perto. Ela não é muito segura, porque ele está avisando aqui, ó, que os seguintes pacotes serão atualizados. Então, olha só, galera, todo esse ramalhete de conjunto de pacotes aqui vão ser atualizados. Resumindo, teu sistema vai ter um monte de coisa que vai ser atualizada. E quem garante que algum outro aplicativo no teu sistema que usava uma versão anterior não vai deixar de funcionar? Quem garante? Isso acontece muito. Por quê? Porque aqui no nosso exemplo, centenas e centenas de bibliotecas vão ser atualizadas e a gente não vai ter condições de saber se vai ter algum software que vai deixar de funcionar por causa dessa atualização. Então aqui a gente já tem uma certa insegurança com relação a essa atualização. Ele até informa aqui embaixo, se você ver, ó, que 66 pacotes serão atualizados, nenhum novo será instalado, nenhum será removido. Quer dizer, após essa atualização, pode acontecer de algum aplicativo que você tenha deixar de funcionar por causa disso, por causa da troca das versões. Então, resumindo, em outras palavras, deixa eu só apagar aqui, tá? Vamos trocar a cor aqui para a gente entender melhor, certo? Em outras palavras, como eu vou mostrar aqui para vocês, ó, peraí. Em outras palavras, esse programa que você está instalando vai alterar o sistema, certo? E não vai adicionar nada. Então é aqui que está o problema. Ele vai alterar completamente boa parte do teu sistema. Por quê? Porque a lista de pacotes aqui é enorme. Então ele vai alterar boa parte do teu sistema. Então isso já não seria uma instalação segura. Pior ainda seria esse tipo de instalação se ele disser aqui, ó, que ele vai remover alguns pacotes. Já pensou, você sempre que instala um aplicativo novo, ele vai estar removendo coisa do seu sistema? Lógico que vai prejudicar outros programas, né? Então isso aí é um bom exemplo para vocês entenderem como pode ocorrer uma instalação não segura de algum tipo de aplicativo ou serviço que você vem instalar, tá? Então vamos seguir adiante. Qual é a melhor recomendação então, tá? Para não acontecer isso. A melhor recomendação é que, se você for usar o apt-get install,
para instalar um aplicativo ou serviço a partir de um repositório oficial e você tiver com medo de que vá alterar atualizações e vá remover bibliotecas do teu sistema, a melhor recomendação é essa que eu faço aqui no final, ó. Eu vou até ampliar para vocês verem, ó. É você fazer primeiramente uma simulação, tá? Peraí só. Aqui, pronto. É você fazer uma simulação com esse sudo apt-get -s install. Por quê? Porque o -s aí, ele vai simular a instalação sem alterar nada no teu sistema. Aí você vai poder ver lá nas entrelinhas do seu terminal se aquela instalação modificou algum pacote, se adicionou algum pacote, se atualizou algum pacote ou se ele removeu alguma coisa importante, sem afetar nada no teu sistema. Aí fica a questão, você viu que deu tudo certo na simulação, aí você repete o mesmo comando tirando o -s e botando para instalar de verdade o teu programa, né? Então a melhor forma seria essa, é você usar esse sistema de simulação, tá? Então vamos seguir adiante, vamos ver outro caso que pode quebrar o sistema, tá? Tem o caso, agora eu vou falar de dicas, tá, pessoal? Dicas importantes para evitar quebrar os pacotes do sistema. Primeira dica é, você pode checar no seu sistema se ele possui pacotes quebrados com o comando sudo apt-get check. Olha que legal, pessoal. Esse comando aí, o sudo apt-get check, ele vai garantir para você se o seu sistema está quebrado ou não. Principalmente se o seu sistema não usar interface gráfica. Porque se a gente lembrar lá do Unity, do Ubuntu, o próprio Unity já marcava. Olha, ele dizia lá num íconezinho vermelho que aparecia na parte de cima da tela, dizendo, olha, o teu sistema está quebrado e tal. Mas tem certas distribuições que não avisam isso. E você é pego de surpresa. Então a melhor maneira de checar se a tua distribuição está com pacotes quebrados ou não é usar o sudo apt-get check, tá? Bom, outra dica importante, como a gente viu no slide anterior, é ficar atento nas informações do terminal sempre que você instalar pacotes, como eu falei ainda agora. Ou se ele vai atualizar, ou se ele vai remover, ou se ele vai apenas adicionar, então tem que ficar atento para isso daí, tá? Outra coisa importante é tu nunca instalar pacotes .deb ou .rpm de origens não confiáveis. Eu já vi muita gente aí que perdeu o seu Linux entrando em qualquer site aí, baixando qualquer arquivo deb e dando tiro no escuro aí para ver se instala e funciona. Geralmente isso quebra demais o sistema e acredite ou não, para quem acha aí que o Linux não tem vírus, às vezes um pacote deb pode ser adulterado para vir com um exploit injetado dentro dele, tá? Então você sempre que baixar um arquivo deb, procure baixar de sites confiáveis, tá? Bom, outra dica importante é que para quem instala a partir de PPA, também é necessário que aquele PPA tenha um certificado confiável e que seja um servidor confiável, né? Porque a gente sabe que os repositórios oficiais da tua distribuição são os mais confiáveis, mas quem garante que um PPA que você vai adicionar realmente é confiável ou não, né? Então por isso que é importante você olhar o servidor lá do site que tem o PPA e ver se aquele servidor realmente é seguro e se ele realmente é um caminho seguro para você instalar pacotes. Bom, outra dica interessante é sempre analisar o conteúdo de scripts para Bash antes de instalá-los, tá? Tem muita gente aí que baixa script da internet, né? Ou para executar em Bash, como no caso do HPLIP, o VMware e outros. Então eu aconselho você a abrir o script primeiro, dar uma lida no script e ver se tem algum código malicioso, alguma coisa binária maliciosa lá antes de você instalar, porque muitas vezes um script durante o processamento dele, ele também pode quebrar pacote do sistema, tá? Bom, e agora vem uma dica muito legal, talvez alguns aí que estão vendo o nosso tutorial não conheçam ainda. Quem está acostumado a instalar as coisas com apt-get install ou dpkg, talvez não conheça o gdeb, que eu vou até marcar aqui para vocês, ó. Talvez alguém não conheça o gdeb, tá? O gdeb, ele é um instalador hiper seguro, 100% seguro de pacotes deb. Por que seguro? Porque se acontecer dele achar uma anomalia no pacote, algo corrompido, algo que vá quebrar a instalação do pacote ou uma dependência de pacote que não possa ser resolvida, o que é que ele faz? Ele desiste de tentar instalar. Então, resumindo, ele faz toda uma análise
e depois ele desiste de instalar caso ele ache um erro, e isso garante que o teu sistema não fique quebrado, tá? Como a gente pode ver aqui na tela, ó, você pode ver aqui, ó, como eu vou marcar para vocês, aqui o usuário deu o comando gdeb junto com o pacote deb e ele fez várias análises, ó. Ele viu a lista do pacote, ele viu a informação dos arquivos do pacote, ele viu a estrutura de dados do pacote e a montagem desses dados caso sejam instalados, né? E nessas informações que ele pegou ainda há pouco, na linha de cima, ele vai saber, vai ter condições de saber se existe uma dependência de algum pacote que está faltando no sistema ou não. Se tiver algum erro, logo de imediato embaixo ele avisa. Se não tiver nenhum erro, ele vai fazer como aconteceu na tela aí. Ele instalou bonitinho o pacote e funcionou bonitinho, tá? Então é muito importante você ter o gdeb. Muita gente não sabe também que existem certas distribuições que já vem com o gdeb adaptado para ele rodar em modo gráfico, tá? Então se você baixou aí um pacote deb e deu 2 cliques em cima do pacote, geralmente ele abre essa tela aqui, ó. Essa tela que vocês estão vendo aí do lado direito, tá? Geralmente ele abre essa tela aqui, ó, que nós estamos vendo. E essa tela ela nada mais é do que o gdeb gráfico. Então ele vai te dar toda a segurança, toda a análise, todos os avisos de dependências do que vai ser alterado e tudo nesta tela. Então você tem um modo seguro de instalar diretamente um pacote no modo gráfico, dando 2 cliques diretamente no pacote deb que você baixou, tá? Então o gdeb é fenomenal. Se você não tiver o gdeb no teu sistema, tu pode dar lá um sudo apt-get install gdeb, que quase todas as distribuições Debian têm ele para ser instalado, e você passa a usar esse comando sudo gdeb, como é mostrado aqui, ó. Você passa a usar esse comando, como é mostrado aqui, ó, o sudo gdeb, tá? Então vale a pena você ter o gdeb na sua máquina de derivação Debian instalado, tá? Seguindo adiante, a gente termina aqui a nossa apresentação e já deu para ter uma ideia para vocês de quais são as causas e resoluções que podem ocorrer caso o seu sistema fique com os pacotes quebrados, tá, pessoal? Então até mais, até a nossa 5ª aula sobre o mesmo tema, e força no Linux aí, um abração para vocês. Tchau!